Bem-vindos ao canal Audiobook Espíritas. Neste vídeo acompanharemos a leitura do 139º livro de Francisco Cândido Xavier. Conversa Firme. Conversa Firme foi publicado em 1975 e sua autoria é atribuída ao espírito de Cornélio Pires. Caro amigo, se você gostou do livro e tiver condições de comprá-lo, adquira um, pois os direitos autorais são destinados a instituições de caridade. Gostou do audiobook? Então deixe o seu like no vídeo, pois aumenta a relevância do vídeo e o YouTube entrega para mais pessoas. Deixe um comentário. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. E ative as notificações para ser avisado de novos vídeos. Que Jesus o abençoe. Conversa Firme. Prezado leitor. Nosso amigo Cornélio comparece ao encontro conosco neste livro para o diálogo que ele próprio nomeou como sendo Conversa Firme. Companheiro dedicado à verdade e ao amor, cuja palavra se articula em abençoada luz de compreensão. Desejamos que ele seja no contato contigo o mensageiro de reconforto e bom ânimo, paz e alegria que tem sido para nós. E, enquanto aprendemos e meditamos com o estimado irmão de sempre, rogamos ao Senhor a todos nos inspire e nos abençoe. Emanuel, 28 de julho de 1975. Um assunto de paz. Quer você saber agora, meu caro Zico Tomás, que posso dizer no além? Quanto ao assunto da paz. Quantas vezes, meu amigo, supunhamos nós na terra, que paz morasse na rede da Casa Branca da Serra. O quintal todo enfeitado de rosas e margaridas. O céu azul. As cigarras, musicando nossas vidas. O mundo ao longe. Os cavalos, com montaria nós dois. A viola, o cigarrinho. E a mesa farta depois. As histórias sobre a chuva. O aroma do chão molhado, a conversinha de sempre, e os cães dormindo ao lado, relendo as suas palavras. Tudo me volta à lembrança. Quanta beleza de sonho! Quanto sonho de criança! Sem dúvida, tudo isso é paz de preparação, memórias e ensinamentos, de apoio à meditação. A paz que nunca se afasta, domínio jamais desfeito, é aquela que se constrói por dentro do próprio peito. Hoje anoto esta verdade, que vejo claro agora. Segurança verdadeira não se conquista por fora. Buscando a paz muita gente estraga-se, desvaria, e acaba sempre em mais luta. Nas lutas de cada dia. Há quem rogue paz em ouro, influência em rebuliço, sem entender que esses dons são forças para serviço. Muitos volvem morro abaixo, após a ilusão nos cimos. Nesses enganos de paz, quantos fracassos já vimos, rogando apenas repouso. Conhecemos Dona Cissa. Somente achou moleza de quem morre na preguiça. Largou-se de todo encargo no Tolentino do avanço. Pedia paz e mais paz. Depois morreu de descanso. Neco, buscando sossego, foi residir no Espigão. Logo após voltou do sítio, picado de escorpião. Saiu da cidade grande. E o Marcelino Siqueira buscava calma num morro. Caiu de uma ribanceira. Queria viver tranquilo. E o Benedito Moraes adoeceu de repente, porque comia demais. Fugiu do trabalho e luta. Nosso Antonico da Praça descansou. Ficou mais triste. Depois tombou na cachaça. Era feliz trabalhando. Nosso amigo Hilarião, abandonando as tarefas, perdeu-se na obsessão. Queixando-se de fadiga, aposentou-se em Obento. Entretanto morreu logo, por falta de movimento. Em a cota entrando em sossego, regrava a própria comida. Em seguida enlouqueceu, de tanto pensar na vida. Zizina, querendo paz, foi para a Roça da Lebre, mas escondida num rancho, morreu tomada de febre. Trabalhe quanto puder, não largue a enxada do bem. Serviço ajudando aos outros. Nunca feriu ninguém. Não caia nesses enganos. Desses casos que já vi, que descanso sem razão. Onde esteja é isso aí. 2. Assunto de salvação. Em carta você pergunta: meu caro Juca Assunção, que posso dizer agora, no assunto de salvação? Sinceramente, meu caro, sua consulta me aperta. Indagação desse naipe exige resposta certa. Acreditava em menino, de pensamento simplório, que os mortos encontrariam céu, inferno ou purgatório. Crianças mortas no berço, segundo o mestre Corimbo, ficariam resguardadas num lugar chamado limbo. Muito mais tarde, homem feito
Fui espírita de fé. Acreditava no além, sem percebê-lo como é. Agora posso falar. Sem palavra talvez. Outro mundo é qualquer mundo. Depois do que já se fez. A pessoa vai agindo. Consciente ou inconsciente. Sem o corpo encontra logo o que carrega na mente. O Chico do Tatuí viveu servindo a Jesus. Hoje acolhe os sofredores. Em grande mansão de luz. Dedicou-se ao bem dos outros. Dona Cocota Clemente. No além se vê feliz, sendo mãe de muita gente. Você conheceu comigo. Dona Chiquita Rosenda. Sovina, depois de morta. Vive agarrada à fazenda. Desencarnado, o Iojovino. Que viveu de pinga e caça. É sempre visto onde tenha tiro de chumbo e cachaça. Era agressivo e isolado. Nosso amigo Altino Gama. Depois da morte só pede garrafa, silêncio e cama. Caso triste o que encontrei. Na gulosa Gabriela. Sem corpo só vê à frente. Fogão, quitute e panela. Trocou a família por pesca. Nosso Nino Penharol. Deslanchou do necrotério. Buscando vara e anzol. No baralho, foi-se a vida. De quinquim de cabreúva. Hoje só pensa em jogar. Seja no sol ou na chuva. Há dias achei na roça o avarento João Ribeiro. Ele agora junta pedras. Pensando contar dinheiro. Salvação? A lei demonstra. Tanto no além quanto aqui. Cada qual vive onde está. Como está dentro de si. Pense no bem, faça o bem. Não se engane, caro irmão. Céu, inferno ou purgatório. Começam no coração. 3 penas depois da morte. Assunto difícil este. Meu caro Gino Salerno. Comentarmos de outra vida. O que existe no inferno? Em tempos que já se foram. Eu também pensava assim. O inferno, depois da morte, seria fogo sem fim. Mais tarde, a luta foi crescendo. Olvidei o mundo antigo. Mas nunca larguei de todo. De certo modo castigo. Acreditava que a morte, depois de nossos fiascos, colocasse à nossa frente algemas, troncos, carrascos. Sofrimentos em verdade. Não faltam no mais além. Impedimentos, prisões. E adversários do bem. Espíritos infelizes. Inventam charcos e dores. Criando painel imenso. De trevas exteriores. No entanto, por mais abismos. A que a pessoa se lança. A lei de Deus determina. Que a ninguém falte esperança. Tal qual sabemos na terra. Para além da sepultura. O que se tem no caminho. É aquilo que se procura. A culpa é desequilíbrio. Sob impulsos insensatos. E a mente resguarda ao vivo a conta de nossos atos. O inferno, por isto mesmo, seja ele o mais atroz, é o conflito dos conflitos, que surgem dentro de nós. Cada qual transporta em si, do mais crente ao mais ateu, o resultado infalível, de tudo quanto escolheu. Por simples anotações e ensinamentos gerais, recordarei com você vários casos infernais. Você lembra a sovinice do fazendeiro Adão Noce. Desencarnado, agarrou-se aos sofrimentos da posse, querendo vingar o filho. Enlouqueceu Dona França, mas vive depois da morte, atarracada à vingança. Morreu pisando nos outros. Nholino do Lumarel, sem corpo, mora no barro, mas pensa que está no céu. Finou-se atracado à gula. O nosso Antônio Lode, agora, enxerga a comida. Quer tocá-la, mas não pode. Foi-se a tóxicos violentos. Juquita de Dona Altina. No além, anda alucinado. Reclamando cocaína. De tanto excesso em bebida. Morreu um amigo de alfafa. Hoje, vê tudo que encontra. Sob a forma de garrafa. Morreu um ojuca, usuário. No roçado da moenda. Mesmo assim, vive ligado. Nas porteiras da fazenda. Ódio e briga? Escuta esta. Desencarnado, o João Fava. Foi chamado a proteger o genro que detestava. O assunto é isto, meu caro. Sem engano e sem talvez. Só se recolhe da morte a vida que a gente fez. Céu, inferno e purgatório. Sejam daí ou daqui. Cada pessoa carrega o que buscou para si. 4. Assunto de mediunidade. Recebi o seu bilhete. Meu caro Juquita Andrade. Você quer informações em torno à mediunidade? Diz você, fale Cornélio. Quanto àquilo que pergunto. O médium já nasce médium. Para tal ou qual assunto? O espírito ao reencarnar, vem, por fé, atento a isso.
tendo rogado do além certo campo de serviço. Digo a você, caro irmão, tendo raízes na mente, mediunidade no mundo, é força de toda a gente. Ser médium, por isso mesmo, é dom de qualquer pessoa, que se aproveita entre nós, conforme se aperfeiçoa. Mas muitos irmãos no além pedem tarefas dobradas, às vezes para resgate das exigências passadas. Escolhem mediunidade por faixa de apoio e ação, procurando melhoria, progresso e sublimação. Suplicam lutas enormes, apostolados gigantes, privações e sacrifícios, em favor dos semelhantes. Rogam empregos de santos, em caminhos tentadores. Estenderão paz e fé, à custa das próprias dores. Depois, na terra, medindo esforços e oposições, começam fadiga e queixa, recessos e deserções. Vejo muitos casos tristes, que registro, a campo aberto, falências e frustrações, que vejo e anoto de perto. Era médium Dona Branca, renasceu para ajudar, mas vendo o serviço à frente, desistiu de trabalhar. Desde criança era médium, o nosso amigo Tancredo, porque a tarefa aumentasse. O rapaz fugiu por medo. Desenvolveu-se nas curas. Nosso amigo Josué, notando o serviço grande, nosso amigo deu no pé. Era médium na cidade. A irmã Nicota Rosenda, ampliando-se o trabalho, mudou-se para a fazenda. Era médium, trabalhava. Manuelino de Sofia, mas deixou de casa e centro, ao ganhar na loteria. Pensando em moeda grossa, o médium Joaquim das Dores deixou de servir aos guias e deu-se aos obsessores. Era médium dedicado, o amigo Antônio Cascudo, mas desertou, alegando que precisava de estudo. Por médium servindo a muitos, vi Antonita Beirão. Parou logo, declarando que não tinha condição. E assim o assunto vai indo. Muito médium vem e vai. Renasce, volve ao serviço. Segue e recua, entra e sai. Mas em Deus, na criação, não há caminho inseguro. Médiuns do bem, somos todos, em marcha para o futuro. 5. Assunto de incompreensão. Aqui vai minha resposta, meu caro Lico Assunção. Quanto ao que vejo no além, no estudo da incompreensão. O tema, em si, é tão sério, que em toda e qualquer idade, a história da incompreensão é história da humanidade. Discórdias e dissensões, em que o ódio se encastela, e a guerra, horror de milhões, são sombras que vivem nela. Há quem tome a incompreensão por assunto sem valor. No entanto, vejo-a daqui, por fluido destruidor, nascida da ignorância, da vida espiritual. É a sombra que se condensa, gerando a sombra do mal. Agride, acusa, vergasta, separa, fere, suspeita, e quase sempre se oculta, por delinquência perfeita. Parece um caldo de lodo, tocado de força extrema. Nele, as moléstias do orgulho proliferam sem problema. Não é só para a doença que essa treva se despacha, onde alguém lhe dê guarida, vai complicando o que acha. Você recorda o Antonico, vendo a esposa com Porfiro, sem entender-lhes a prosa, matou a mulher num tiro, sem saber que Ana ajudava, ao pai oculto em Lajão. Gel julgando-se enganado, suicidou-se sem razão. Entretanto, a incompreensão, dando força ao que não é, opera com mais destreza nas grandes obras da fé. Fundou-se o grupo fraterno na fazenda dos macacos. Incompreensão deu de cima. O grupo jogou-se aos cacos. Era médium das melhores, Dona Liquita Valença. Porque poucos a entendessem, largou-se de toda a crença. Era um homem de oração, nosso Balbino Jesse. Incompreensão veio a ele. O moço fugiu da prece. Nobres senhoras fizeram o educandário harmonia. Incompreensão revelou-se. A escola acabou num dia. Era bom médium de curas, o nosso Adalvino Adão. Incompreendido entre amigos, perdeu-se na obsessão. Juca era médium servindo numa limpeza sem jaça. Recebendo incompreensão, derivou-se para a cachaça. Era apontada em missão nossa médium Leodegária. Incompreensão veio ao grupo. Apagou-se a missionária. Lia, médium de cabine, produzia voz direta. Incompreensão discutiu. A moça ficou pateta. Escrevia lindos textos. A médium Joana Azevedo, encontrando a incompreensão, fugiu do lápis com medo, dedicando a vida aos passes
Era grande João José. Escutando a incompreensão, o rapaz perdeu a fé. É isto aí, caro irmão. Por tudo que tenho visto, para curar esta chaga, precisamos mais de Cristo. Só se cura a incompreensão pela farmácia do bem, formada no amor de Cristo, que não despreza ninguém. Dos remédios mais aceitos, que não aplicam em vão, são eles: serviço, paz, bondade, apoio, perdão. Quanto ao mais, tudo se explica neste conceito comum. Incompreensão sem amor arrasa com qualquer um. 6. Assunto de disciplina. Você quer saber de nós, meu prezado João Messina, como se anota no além, a questão de disciplina. Tema difícil, meu caro, pois disciplina é dever, mas isso, enquanto entre os homens, não é difícil de saber. Veja conosco, na terra, sem que a verdade se torça, o corpo já lembra em si uma camisa de força. O mundo é um quadro formoso, mar e céu, fonte e verdura, pomares, roças, jardins, no tempo em rota segura. Mas, por dentro, em cada canto, se o trabalho nos consola, embora a luz que nos cerca, o mundo parece escola. Se vivermos descuidados, deixando as horas em vão, surgem testes retardados e lutas de revisão. A prova que se recusa é caminho a desamparo, ensinamento esquecido, mais à frente custa caro. As casas lembram colégios de planos renovadores. Os habitantes recordam alunos e professores. Todo aquele que se esquece do que lhe cabe fazer descamba no prejuízo. Tem sempre muito a perder. Lembre Antônico do Prado, na fazenda Couro de Anta. Morreu sem necessidade, com 2 bifes na garganta. Comia sem disciplina. Nosso bravo Altamirão desencarnou num jantar, com pesada congestão. Renegando o tratamento, depois de uma cirurgia, finou-se Joana, comendo meio pote de ambrosia. Almoçando esfomeada, lá se foi a Castorinha, depois de engolir sem pausa 9 latas de sardinha. Abusando de chá quente, calinério de alcabaça, de xarope contra a gripe, mudou-se para a cachaça. João bebeu pinga com mel, quando enfermo na restinga. Já melhor, largou do mel, mas nunca largou a pinga. Você recorda a penúria do Silorico Machado, vivendo sem disciplina, faleceu desempregado. Para tratar de enxaquecas, medicava-se em frusina, desrespeitando os remédios. Arrasou-se em cocaína. Gastava como ninguém. Nosso rico Adão Mazola, desprezando a disciplina, faleceu pedindo esmola. Por bagatela de rua, irritava-se lesbão. De tanto se enraivecer, morreu de uma obsessão. Lembre, nos quadros da terra, que recordamos a 2, onde surge a indisciplina, tribulação vem depois. Não creia que a morte mude esse caminho ilusório. No além quem não se respeita é gente de purgatório. Discipline, caro amigo, seu tempo, corpo e função. Quanto mais ordem na vida, mais vida de elevação. 7. Arte e abuso. Você nos roga notícias, meu caro Arnaldo Gotuso, sobre arte além da morte, depois de tombar no abuso. Arte, em verdade, é missão que espírito e vida encerra. Construção de inteligência, das mais nobres que há na terra. Os artistas, caro amigo, nos caminhos onde estão, são companheiros chamados à obra de elevação. Cada um deles no mundo deve em tudo andar atento, para guardar a limpeza, na força do pensamento. Entretanto, quantos deles escondem os dons divinos nos antigos espinheiros de trevas e desatinos? No esquecimento corpóreo, muitos que a terra não conta, se a vaidade os domina, vão seguindo, de alma tonta. Mas, na morte, eis que observam os fracassos de alto preço, e chovem as petições dos cursos de recomeço. Ruth dançando em aplausos, enlouqueceu muita gente. Hoje, ela quer renascer, carregando um pé doente. Abusou de baile em baile. Nosso amigo Stanislau renasceu de pernas duras, lembrando pernas de pau. Nina arrasou alma e corpo, pintando murais e telas. Agora quer vida nova, para servir em panelas. Mentia usando voz linda. Nosso Nicola Maleta. Encontrei o reencarnado, cantando na picareta. Armênio esculpia pedras, e endoidava corações. Hoje remove calhaus, na fazenda Solimões.
Antônio enfeitiçava muita moça em bandolim. Hoje ele toca cabritos no Morro do Gergelim. Manequim fez muito abuso. Maricota dos Castilhos morreu, mas pede outro berço. Quer ser mãe de 15 filhos. Morreu bordando calúnias. Nosso amigo Gil da Glória. Hoje, ele quer escrever, mas quase não tem memória. Arte é recurso sublime, que se deve respeitar. Quanto mais dela se abusa, mais débitos a pagar. Arte limpa, caro amigo, nos lares ou nos museus, é sempre luz apontando para a grandeza de Deus. 8. Assunto de brigas. Notas do além quanto a brigas. Prezada Teresa Marta, é aquilo que você pede no texto de sua carta. Existe uma briga boa, é aquela de que provém a ideia de se fazer a paz, o progresso, o bem. Algum de nós tem um plano para a vida em derredor. Surge alguém apresentando um plano muito melhor. Escutam-se bate-bocas, pareceres diferentes, amarguras momentâneas, companheiros descontentes. Parece uma tempestade, toda equipe em convulsão. Mas, se o bem palpita em todos, o conflito não foi em vão. Afirma-se a caridade, a tolerância aparece, a humildade acende a luz, no combustível da prece. Ressurge o clima de amor, na paz que se lhe consente. A briga deixa de ser, e o trabalho segue à frente. Esta é a rixa proveitosa, em que o melhor se detém, construindo e restaurando, sem prejuízo a ninguém. Entretanto, o desacordo, no capricho pessoal, é sempre invasão de trevas, trazendo a força do mal. Nós mesmos, quanto ao assunto, ao tempo que nos alcança, temos histórias amargas, arquivadas na lembrança. Matilde brigou com Nélia, em rumorosa contenda, com 3 mortes sem razão, nos colonos da fazenda. Zequinha entestou com Lopes, disputando bagatela. Depois fizeram as pazes. Quem morreu foi Felisbela. Recorde as velhas demandas. No roçado da mutuca, com tiro vai, tiro vem, morreu a filha do Juca. De tanta luta em família, enlouqueceu Dona Irene, ateando fogo em casa, a jarros de querosene. De tanto atrito no lar, na fazenda Serafina, Neneco perdeu a casa, com fósforo e gasolina. A briga nas boas obras, com problemas de alarmar, são outras tantas histórias, que precisamos lembrar. O Centro de Caridade, por brigas de Conceição, depois de tanto trabalho, acabou de sopetão. O Círculo da Bondade, feito por damas de prol, apagou-se pelas brigas de Donana do Paiol. Irmão Nico ergueu o grupo, a paz que nunca se atrasa, mas brigou com tanta gente, que arrasou a própria casa. Havia um grupo de estudo, na antiga Mata das Flores. A briga enrolou a escola, em chusmas de obsessores. Brigava tanto, o nosso irmão Nicolau, que após 6 anos de prece, transformou-se em bate-pau. É isso aí, minha irmã. No lugar em que estiver, haja muito, fale pouco, faça o melhor que puder. Quanto ao mais, no dia a dia, fique ligado no bem, que a briga, de qualquer modo, não dá camisa a ninguém. 9. Assunto de descanso. Em carta, você me pede, meu caro Joaquim Picanço, que eu digo do além. O que há sobre descanso? Diz você fale, Cornélio, sem exagero e sem corte, que se pensa do repouso, na vida depois da morte. Olhe, Quincas, de começo, é meu dever afirmar, se você sente fadiga, o remédio é descansar. Quem serve perdendo forças, em ação ou pensamento, precisa de quando em quando, restauração a contento. Não conheço engenho algum, mesmo só quando se arraste, que não espere o socorro da pausa contra o desgaste. Pense na terra girando, luz do dia, ação acesa. A sombra que envolve a noite é sono da natureza. Trabalhar no bem de todos, de qualquer modo é dever. Quem desiste de servir, larga o melhor a fazer. A criatura cai fora, busca sossego e mais nada. Depois é a própria criatura que fica prejudicada. A grande questão no assunto, exposta, em pilhas gerais, é a série de prejuízos, quando o descanso é demais. Além da morte, meu caro, é que se vê, dia a dia, que se vive, sobretudo, nas formas que a mente cria. Você recorda a preguiça do nosso Antônio Coraza. Morreu, mas vive escondido, num canto da própria casa. Viveu Julinha em repouso, no roçado da parede.
Agora desencarnada. Vive atolada na rede. Recusou qualquer encargo. O nosso amigo João Gama. Sem corpo, pensa no céu. Dormindo de cama em cama. Sempre fugiu do trabalho. Nosso caro Ludigero. Agora chegou aqui. Lutando na estaca zero. Viveu, por gosto, em poltrona. Nossa lalaia Joaninha. Noutra vida quer ação. Quer andar, mas não caminha. Nenhum esforço na terra. Apareceu em João Tampa. Sem corpo, vê-se nos céus. Morando na própria campa. Viveu parado, mas tanto. Nosso amigo Albergaria. Que após largar-se do corpo, entrou em paralisia. Desencarnado em preguiça. O nosso Juca Dirceu. Vive xingando o serviço. Estirado num museu. É isso aí, caro amigo. Não fuja de luta boa. Se você quer melhorar, não queira descanso à toa. Todos temos dons na vida. Para servir e aprender. Mas quem não queira trabalho, que progresso pode ter? O tempo é assim como o sol, que segue fazendo o bem. Brilha, passa e ajuda a todos. Mas não espera ninguém. 10 Assunto entre amigos. Em carta você pergunta. Meu caro Tarcísio Roca. Como se enxerga no além? Os problemas da fofoca. Fofoca, ao que me parece. Se estou certo na lembrança. Pela voz do dicionário. Era roupa de criança. Agora, fofoca é isto. Uma praga que caminha. Maledicência que nasce. De cabeça miudinha. Sabe você, ninguém passa. Sem assuntos escolhidos. Que só se deve explicar. Da boca para os ouvidos. De afeição para afeição. Em algum canto da sala. Quanta lição de família. Quanta luz no que se fala. Mas, a fofoca, meu caro. Num lugar onde se ajeita. Pelo conceito de agora. É sempre a intriga perfeita. Se havemos do além? De certo. É uma sombra indefinida. Que se enrola ou se distende. Lançando estragos à vida. Faz-se garra, pedra, nuvem. Faz-se monstro ou veneninho. Em muita perturbação. Fofoca vive em caminho. Você conhece de sobra. As lutas do leva e traz. Notemos algumas delas. Em nossa busca de paz. Lilia da Conceição. Exagerava o que via. Temos 3 lares em guerra. Por fofoca de Lilia. Ouvindo a nora sem vê-la. Falando a um gato do Enoque. O sogro fez a malícia. O filho morreu de choque. Havia um centro de amparo. No sítio do João Vilhena. Quando a fofoca surgiu, a obra saiu de cena. Recorde o grupo das preces. Intriga de Aninha Rosa. Destruiu a confiança. Pôs o grupo em polvorosa. Tião servia. Era médium. No centro da irmã Clarissa. Fofoca envolveu Tião. Tião morreu de preguiça. Lembra a casa da bondade? Fofoca entrou em função. Acabou-se a caridade. Começou a confusão. Ana orava e dava passes. No grupo da irmã Josefa. A fofoca apareceu. Ana deixou a tarefa. Joel era pregador. No templo do irmão Nazário. A fofoca trabalhou. Lá se foi o missionário. Só se falava de Deus. No grupo do irmão José. A fofoca deu de cima. O povo perdeu a fé. Caíam bênçãos e luzes. No grupo da irmã Zozora. Fofoca falou em fraude. O grupo morreu na hora. Onde fofoca se instala. O remate é sempre assim. Desconfiança aparece. A união tomba no fim. Se você quer trabalhar no alto dever do bem, perdoe, ampare, auxilie. Não pense mal de ninguém. Silêncio e prece, eis a dupla. Que fofoca não desata. Guarde essa dupla consigo. Que fofoca também mata. 11 Compromisso e união. Quer você, prezada Zina, dar-se ao desquite comum. No entanto, você deseja agir sem remorso algum. E afirma, diga, Cornélio, diga o que posso fazer. Tenho a mente atribulada entre a vontade e o dever. Além de esposa, sou mãe. Tenho 2 filhos em casa. Mas o marido infiel é provação que me arrasa. Dos ensinos de outro mundo, dê-me alguma diretriz. Acolha fraternalmente o apelo desta infeliz. Não se sinta, minha irmã, desditosa ou desprezada. Lembre, o sol abraça a todos. Do monte as pedras na estrada. Na essência, prezada Zina, o caso é assim, qual se vê. Qualquer deliberação pertence, em tudo, a você. Sociedades e grupos são destinados ao bem. Deus não cria mal nenhum, nem cativeiro a ninguém. Mas Deus nos fez de tal modo que a lei,
por todos os lados. Emancipa as decisões. E analisa os resultados. Se possível, entretanto, estude esta simples nota. Quase sempre o esposo é um filho, que a esposa protege e adota. Muita vez, antes do berço, pedimos no grande além, enlace e luta na terra, em favor da paz de alguém. O céu nos ouve o pedido. Tornamos a vida nova. Querendo agir por servir, nosso amor é posto à prova. Como atender a tarefa? Sem sacrifício no lar? Amor é somente amor. Nada tem a reclamar. De outras vezes, ligação. Em fogo, martírio e chaga. É o resgate progressivo do débito que se paga. Em toda prova, no entanto, o amor é uma luz sublime. No trabalho, faz-se escola. No sofrimento, redime. Querida irmã, pense nisso. Amor é a abnegação. Insista no amor. Não fuja aos laços do coração. 12 Conflito e nós. Porque, meu caro Cornélio, diz você, meu caro Cunha, em matéria de conflito, tanta gente se acabrunha? A você, hoje no além, vendo as coisas como são, pergunto, por que nos homens há tanta contradição? Esbarro, por toda a parte, neste enigma violento, que ninguém traz na face, o que traz no pensamento, que se vê, depois da morte, quanto ao que temos aqui, no processo em que a pessoa vive a lutar contra si. Expõe você, com razão, a este seu companheiro, este enorme desafio, que atormenta o mundo inteiro. O fato, na essência é isto. Tanta presença da dor, é dívida apresentada ao senso do devedor. Anote, em face da vida, o espírito acerta e erra. Se a terra é lugar de erro, a corrigenda é na terra. Muito espírito culpado, na mágoa em que se reprova. No além pede novo corpo, e emendas em vida nova. Quando se roga ao socorro, a compreensão é perfeita. Mas, depois quando entre aos homens, muita gente não aceita. A intervenção vem de Deus. Mas se a pessoa resiste, é aquilo que vimos sempre. Muita luta em quadro triste. Noutra vida em muita dança. Culpou-se a nossa Lelé. Ela agora quer dançar, mas tem doença no pé. Lisbelina, no passado, fez os abortos que quis. Hoje tem lar, mas sem filhos. Senhora nobre e infeliz. Noutra época, Cesária. Foi linda e astuta mulher. Agora em nova existência, tem o corpo que não quer. Fez muito abuso no afeto. Juvenal do chafariz. Hoje tem corpo incapaz de casamento feliz. Cantor arruinando lares. Foi Gina de Casa Santa. Renasceu. Quer ser cantora, mas tem calos na garganta. Viveu dormindo nos copos. O nosso Ramiro Fraga. Renasceu, doente em luta, trazendo o estômago em chaga. Theo arrasou muitas jovens, dizendo querer e amar. Hoje, ele tem casa grande, mas nota que não tem lar. Era belo nosso Arício, endoidando corações. Morreu. E nasceu de novo, em velha tribo de anões. Observa-se, em verdade, conflito não surge em vão. É defesa tratamento, remédio, apoio, lição. Reencarna-se, só por si, buscando a luz que nos falta. Ser alma e corpo a um só tempo. É conflito em dose alta. A vida é um mar. Somos barcos. Os outros, você e eu. Cada qual segue levando a carga que recolheu. 13 Corpo terrestre. Caro Mateus, sua carta, que tanto carinho encerra, pergunta o que penso agora, em torno ao corpo da terra. Pergunta muito importante. A sua pergunta, amiga, traz à baila em nosso estudo uma questão muito antiga. Não sei por que tantos sábios, em tempos que já se vão, atiraram sobre o corpo injúria e condenação. Muita gente acreditava que desde infância à velhice, fosse o corpo responsável por todo o mal que visse. No entanto, estragar o corpo, a pretexto de elevar-se, é um erro sem contradita, contrassenso sem disfarce. Não se vê em parte alguma, em qualquer desastre à vista, um carro a desgovernar-se, agindo sem motorista. Por outro lado, se um carro vive encostado e sem nome, é um corpo desabitado, que o pó vergaste consome. Na escola da evolução, o corpo é cabine ou cela. A evolução traz a luz. Ninguém avança sem ela. Por menosprezo do corpo e obrigação esquecida, em todo lugar do mundo, muita gente perde a vida. Recorde a nossa Laurinda,
Quis viver só de jejum. Padeceu sem precisão. Morreu sem proveito algum. Andando em maceração. Para ser feliz no além. Teve morte prematura. Dona Zilica Belém. Gina, ao dizer-se com Deus, vivia de manga e jaca. Por fim, no instante da morte, pedia carne de vaca. Afirmando-se em virtude, castigava-se clemente. Um dia largou-se ao mundo, assuntando muita gente. Em sacrifício por nada, o nosso Lico Sertório dizia buscar o céu, e acabou no sanatório. Alegando crença e regra, o nosso amigo Apuleio condenava o próprio banho. Morreu por falta de asseio. Julgando-se imperfeição, o nosso Anísio Amorim começou passando fome. Morreu comendo capim. Em pregações contra o corpo, viveu Sinhana Teresa. Passou muita privação, e arrasou-se na fraqueza. O corpo sem disciplina sofre desvios fatais, mas o freio é bom amigo, sem ser aperto demais. Diz a lei por toda a parte, de forma clara e concisa. Cada pessoa no mundo tem o corpo que precisa. Quanto ao mais nessa matéria, atenda, caro Mateus. Guarde o corpo com cuidado, que corpo é bênção de Deus. 14. Dinheiro e vida. Você deseja saber, meu caro Juca Monteiro, o que pensamos no além, sobre assuntos de dinheiro? Encontrei muito interesse em sua clara consulta, pois dinheiro, caro amigo, tem muita lição oculta. Sabe você, muita gente, com despeito e palavrão, quando se fala em fortuna, estende condenação. Mas essa gente dá inveja. É sempre estranha e infeliz. Se vê dinheiro no bolso, esquece logo o que diz. Quando está na pindaíba, clama de verbo seguro. Se melhora de finança, é mão fechada e pão duro. Sabemos que inveja é isto, a costumeira manobra de quem grita contra os outros e quer moeda de sobra. Dinheiro, porém, no fundo, expressando compromisso, pode ser considerado alavanca de serviço. Todo perigo no assunto vem da trava que domina o coração da pessoa, ambiciosa e sovina. Dinheiro no esconderijo, sem proveito e sem ação, é o que provoca delírio, dureza e perturbação. Recorde o Tino Pulquério. Era agarrado na cruz, ganhando herança da esposa. Não quer saber de Jesus. Quinquim era um médium simples, num centro em natividade. Acertou na loteria, negou a mediunidade. Era um bom pai, bom esposo. Liliu de cacimba rasa, ganhando dinheiro em penca. O moço deixou a casa. Noé comentava a Bíblia. Que crença vive em Noé. Casando com moça rica, o rapaz perdeu a fé. Só falava em Jesus Cristo. Dona Lia Conceição, rica, por morte de um tio, largou a religião. Erra bom médium de passes. Antônio de Dona Alice, ao tornar-se fazendeiro, fala que passe é tolice. Recorde Joaquim da Mata, o filho de Inhacoleta, por uma questão de herança, arrasou a própria neta. Nunca reprove o dinheiro. Dinheiro por si encerra, sempre que bem conduzido, a força do céu na terra. Desequilíbrio e maldade, sombras tristes tais que são, só aparecem no ouro, escravizado à ambição. A finança que se mostra, no serviço e na bondade, faz-se apoio do progresso, e apoio da caridade. A moeda que circula, seja entre crente e ateus, naquilo que representa, é sempre bênção de Deus. 15. Doença e defesa. Vão aqui algumas notas. Meu caro Celso Proença. As notas de muito pouco, do que sei sobre doença. Esta verdade sabida, não se deixa para trás. Cada pessoa na vida encontra aquilo que faz. Cada qual colhe o que planta. Eis o ponto a que me alinho. Cada um colhe no tempo o que deixou no caminho. Temos nós neste princípio, sem que ninguém se degrade, a chave de solução aos casos de enfermidade. Na terra, muita moléstia, posso afirmar sem receio, nasce da gula sem pausa, ou vem da falta de asseio. Mas, no mundo, certos males, dos mais teimosos que temos, por escoras defensivas, somos nós que requeremos. Noto aqui, de muito perto, almas cansadas e aflitas, lutas, juízes, processos e petições esquisitas. Há quem se veja por dentro, e a graves penas se arrime, rogando mutilações, em que se afaste do crime. Muita gente que acendia guerra, conflito, fogueira, súplica berço em penúria,
na provação da cegueira. Os corações que traíram, as afeições do passado, rogam corpo em que se vejam, de sexo torturado. Quem procurava escutar, em louvor da insensatez, pede problemas difíceis, na condição da surdez. Alcoólatras delinquentes, sob remorso profundo, rogam rins destrambelhados, que os façam sóbrios no mundo. Muita gente de outras eras, que de ódio se nutria, encontro pedindo berço, na prova da idiotia. Quem cultivava discórdia, criando trevas do estudo, solicita internação, em corpo débil no mundo. Pense, meu caro, e verá, sem raciocínios externos, doença que não se arreda. É a ficha do que fizemos. Parece contradição, mas isto é de lei segura. A culpa que se contrai, é só doença que cura. 16 Missão e Vida. Recebi a sua carta, meu caro Joaquim Pilar, a respeito da missão. Tenho uma história a contar. Renasceu Juca Cirino, em roça de sapecados, para fazer um refúgio, de apoio aos necessitados. Muito jovem, registrou, num círculo de oração, que havia voltado à terra, para estar nessa missão. O espírito mensageiro disse a ele: irmão Cirino, atenda à sua tarefa. O seu encargo é divino. Juca logo prometeu que teria empenho nisso. Faria o lar de socorro, no campo do compromisso. Comentou o revelado, falando em plano graúdo, mas alegou que primeiro precisaria de estudo. Ganhou anel e diploma, subiu a grande lugar. Entretanto, acrescentou que deveria casar. Em seguida ao matrimônio, Cirino ganhou 2 filhos. Na ideia do missionário, eram novos empecilhos. Agora, dizia ele, para viver a contento, necessitava encontrar mais força de rendimento. Eram notas do armazém, com pagamento à vista, as despesas de farmácia, as prestações ao dentista, o pagamento da casa, a preço que desatina, o carro para conserto, o preço da gasolina. Era a pia arrebentada, e os defeitos do chuveiro. A casa, de ponta a ponta, exigia mais dinheiro. Se alguém indagasse dele, pelo futuro da obra, respondia que esperava finança e tempo de sobra. Quando os filhos se casaram, moços de anseios corretos. Agora, Juca, mais livre, passou a prender-se aos netos. Procurando novos ganhos, lutava dias inteiros. Dizia necessitar de apoio firme aos herdeiros. O tempo corria sempre. Qual fonte que se desata? Cirino tinha cabeça toda vestida de prata. Quase aos 80 janeiros. Relembrava os tempos idos. E seguia prometendo um lar aos desvalidos. Um dia, chegou a morte. E chamou Juca à razão. Cirino rogou mais tempo. No entanto, pediu em vão. Falou nos planos do lar. Não desejava descanso. Mas disse à morte, seu tempo fechou-se para balanço. Agora, meu caro irmão, é a mudança definida. Seu plano de caridade deve aguardar outra vida. E Cirino lá se foi. É isso, caro Joaquim. Quem não faz seu próprio tempo, acha cuidados sem fim. E quem foge ao prometido, caminha sempre sem paz. Onde há o devedor, o débito vai atrás. 17 Obsessão no além. Deseja você saber, meu caro Amarílio Sá, o que há na obsessão, vista do lado de cá. Posso afirmar a você, que estes casos tais quais são, seja na terra ou no além, são assuntos de paixão. O ódio é amor selvagem, no que exige e não alcança. Afeto quando egoísta, insatisfeito é vingança. O orgulho é amor a si mesmo, de maneira desastrada. Ciúme, amor possessivo, que fere a pessoa amada. Vaidade, amor ao poder, na indiferença ante ao bem. Opinião que domina, e não atende a ninguém. Desencarnando na terra, estamos por dentro a sós. Por isto a morte revela o que trazemos em nós. Espírito libertado, sem dúvida e sem talvez, de imediato no além, está naquilo que fez. Em razão disto, meu caro, céu ou luz, algema ou lama, desencarnando a pessoa, tem aquilo que mais ama. Há quem se agarre com gente, com sítios, nomes, partidos, empresas, casas, remorsos e sombras de tempos idos. São muitos os casos tristes nessa larga desventura, porque a lei manda se ache aquilo que se procura. Você recorda João Nico? Envenenou Maristela.
Morreu, mas vive na roça, chorando na casa dela. Perfurado por Toninho. Finou-se Joaquim da Torra. Mas Joaquim desesperado. Vive atolado em desforra. Caçava como ninguém. Nosso amigo merengueiro. Largando o corpo na terra. Anda atrás do perdigueiro. Nicósio viveu colado. A grande barril de pinga. Morreu e bebe sem pausa. E grita, blasfema e xinga. Sempre agarrado a conforto. Faleceu Joaquim na frasa. Mas vive atrelado à cama. E espanta o povo da casa. Escravizado à fazenda. Quintino de Maritacas. Sem corpo, vive no campo. Cuidando de bois e vacas. Presa a tarefas de granja. Desencarnou Mariquinhas. De tanto gostar de frangos. Vive assombrando as galinhas. Ligado às antiguidades. Lá se foi Marcos Dirceu. Hoje, encontrei-o na sombra. É um fantasma de museu. Obsessão, meu amigo. Traçada em linhas gerais. É sempre desequilíbrio. No apego quando é demais. No assunto, lembre Jesus. Na luminosa lição. Onde se guarda um tesouro. Tem-se aí o coração. 18 Questão de mediunidade. Você deseja saber, meu caro Joaquim Trindade, o que se sabe no além, em torno à mediunidade? Diz você, fale Cornélio. O que há no meu bestunto? Onde estou não mais entendo. Tanto espinho neste assunto. Você talvez do outro mundo. Notará como me sinto. Sou médium encarcerado. Nas sombras de um labirinto. Sei que a vida, após a morte. Lembra o sol à nossa frente. Mas de médium para médium. Eis que a luz é diferente. Sendo a verdade uma só. Por que isto, meu amigo? Resolvo muitos problemas. E este agora não consigo. Recorde, Trindade, a usina. É um só poder gerador. Mas as lâmpadas variam. De grau, de formato e cor. Assim, na mediunidade. Segundo se vê no além. Cada pessoa trabalha. Conforme o campo que tem. E as diferenças existem. Por esta razão comum. Progresso de qualidade. Depende de cada um. Até que o mundo fabrique um robomédium perfeito. As falhas que registramos seguirão do mesmo jeito. Milhares de companheiros, voltando à terra em serviço, suplicam mediunidade, em ação de compromisso. Garantem apostolados, fazem votos e promessas. Depois, ocupando o corpo, pensam no mundo às avessas. Nem todos agem assim. Entretanto a maioria, vendo o serviço a fazer, descamba na correria. Era médium nosso Quincas. Vivia em brasas de fé. Quando o serviço aumentou, simplesmente deu no pé. Começou fazendo curas. Nosso amigo Lino Guerra. Doentes foram chegando. O rapaz mudou de terra. Preso à tarefa crescente. O nosso Quintino Taco largou-se do movimento, dizendo ser pobre e fraco. Largando a tarefa grande. O nosso Antônio Escobar declarou-se escrupuloso, com medo de trabalhar. Janjão começou no lápis. Médium de sítio de dentro. As mensagens progrediram. O moço fugiu do centro. Era médium de altos dotes. Gina de Juca Labão. Desposando um milionário. Gina esqueceu a missão. Receando o sacrifício. A médium Maria Bela deixou o grupo alegando que as mensagens eram dela. Passista de grande porte. Era Lídio de Itaúna. Ganhando antiga fazenda. Trocou-se pela fortuna. Desistindo de servir, disse a médium Conceição, que só achava no mundo pouco caso e ingratidão. Eis o assunto como exponho. Questão claramente aberta. Mas que ninguém se aborreça. Que o tempo sempre conserta. Sigamos no dia a dia. Sem crítica e sem pesar. Em favor da melhoria. Vamos todos trabalhar. 19 Questão de sorte. Respondo a sua pergunta, caro Juca Penaforte. Quanto ao que penso no além, do que aceitamos por sorte. Sorte, meu caro, na essência, é aquela força tenaz, que surge e vive conosco, daquilo que a gente faz. Repetimos comumente, sorte má, sorte feliz, sem ver que o dono da sorte encontrou o que mais quis. A vida é um campo infinito, o tempo é terreno igual. Nossos atos são sementes, produzindo bem ou mal. Um pensamento, um projeto, algum gesto pequenino. Depois, palavras e ações, apresentando um destino. Quanto queira, estude a sorte, por predição ou baralho. Mas ouça, fazer a sorte nunca dispensa o trabalho. Quanto à sorte generosa, como se quer entender a direção que se tome.
É a nota que vai dizer. Não fique aguardando o tempo. Todo o tempo vai-se embora. Na criação que se faça. O tempo chama-se agora. Pessoa parada sempre. Deixando o tempo passar. Sem gastar-se por servir. Que não se queixe do azar. Recorde, só havia ouro. Nosso amigo Aristeu. Acabando-se a fortuna. Teve a luta que escolheu. Largou-se de todo encargo. O nosso amigo João Massa. Depois não soube viver. Senão em sono e cachaça. Lembre Donana. Era ativa. Mas sempre em grito e querela. Por fim, morreu solitária. O povo fugia dela. Abraão era obreiro firme. Mas áspero e respondão. O resultado foi este. Ninguém gostava do Abraão. Lilia, quando empregada, cultivava a rebeldia. Vimos nós em pouco tempo 10 demissões de Lilia. Por reclamar e ferir. O nosso Adalberto Fava nunca teve boa sorte nas empresas que criava. Vitorino o costureiro, pôs tanto aperto no ensino, que não se viu mais ninguém nas aulas do Vitorino. João da Extrema quis casar-se, mas dava tanto problema, que não houve moça alguma que quisesse João da Extrema. Dona Rita, grande dama, sempre nervosa e esquisita. Anote, ninguém parava na casa de Dona Rita. É isso aí, caro amigo. Digamos em alta voz. Deus nos cria o tempo e a vida. A sorte fazemos nós. Em todo lugar do mundo. Serviço é o melhor troféu. Não busque o favor da sorte, que a sorte não cai do céu. 20 vivos e mortos. Você, meu caro Antônio, pergunta com seus cuidados. Por que se faz tão difícil ouvir os mortos amados? E acentua, sempre tive muitos amigos no além. Entretanto, peço, chamo e não vejo ninguém. Que dizer, Cornélio amigo, desta busca inacabada? Faço preces, grito nomes. Depois, é silêncio e nada. Entendo, prezado amigo, toda a sua inquietação. Mas ouça, somos quais somos. E as coisas são como são. Tudo espera o tempo próprio, onde o melhor se processa. A verdade surge aos poucos, sem ocupar-se depressa. Atendendo à luta humana, que dá tanto que pensar. O homem, ao pé da morte, raciocina devagar. Por outro lado, as ideias que a Terra criou no caso, nas portas do grande assunto, despejou um montão de atraso. No mundo, lembra-se a morte. E temos pessoas pasmas, falando em luto, agonia, cinzas, pedras e fantasmas. Isso cria tanto entrave, tanta sombra e tanta trica, que os vivos do além não acham a ligação com quem fica. Basta que um morto qualquer dê sinal ou reapareça, e alongam-se fantasias, tisnando muita cabeça. Recorde, Joana, a viúva do Marciano Toledo, chamava o esposo e ele vindo, a moça tombou de medo. Tonho quis ver o irmão morto, e ao tê-lo junto de si, gritou e caiu de susto, na estrada do Mandaqui. Desejou ver o pai morto, o nosso amigo Aristeu. Um dia, o rapaz, ao vê-lo, desmaiou e adoeceu. Após a morte do tio, Totó buscava encontrá-lo. Notando o tio na roça, Totó caiu do cavalo. Mariana chamava o esposo, o falecido Teutônio. Vendo o marido, a mulher, dizia que era o demônio. Júlia pedia ao marido auxílio num grande apuro. O finado apareceu. Ela rezou no esconjuro. Sabino encontrou em prece um irmão já desencarnado. Gritou, chorou. Depois disse que estivera alucinado. Perdeu Silvino a mulher. Quis vê-la, a dona Aceição, tendo a esposa junto dele. Clamou que era assombração. Zelão contou haver visto a noiva desencarnada. Chorou, mas disse, em seguida, que era tudo patacoada. Chamava o esposo, a Cecília, mulher de Janjão Salerno. Vendo o finado, a viúva, mandou o Janjão pro inferno. Doca chamava o pai morto, em frases de imenso amor. Quando o pai voltou a ela, falou que era obsessor. Ante os problemas da morte, são muitos tropeços juntos. E a verdade pede ao tempo que lhe prepare os assuntos. Não se agaste, caro irmão. O mundo é um contraste em si. Os vivos buscando os mortos, e os mortos andando aí. Francisco Cândido Xavier. Pelo Espírito Cornélio Pires. Fim.